Alô, lotequeiros de plantão! Loteca concurso 1198. Ainda não terminou nenhum concurso 1197, mas já temos que falar aqui sobre esse concurso 1198, que no site da Caixa já está começando as apostas. Já podem jogar. Esse concurso já está valendo, mesmo sem ter terminado o concurso 1197. O 1197, que até o momento o placar oficial nos mostra aí que já houve 2 zebras e 2 surpresas, 2 jogos dentro da normalidade e 2 jogos favoritos. Ou seja, grandes chances de acumulação, né? Hoje é quinta-feira, pela manhã estou gravando esse vídeo e temos esses jogos ainda hoje. Inclusive o último jogo termina meia-noite, né? Começa 10 da noite, que é o jogo PSG e Botafogo, e termina meia-noite. A Caixa já liberou, as apostas estão liberadas para o concurso 1198. Esse concurso 1198 com uma grade muito difícil de jogos, né? Temos alguns jogos pelo Campeonato Mundial de Clubes, 4 jogos para ser mais preciso. Pela Série B, 6 jogos, Campeonato Brasileiro da Série B. Pela Copa Paulista, 2 jogos. E de novo, pela Copa Espírito Santo também temos jogos, 2 jogos muito difíceis, poucas informações sobre essas equipes do Espírito Santo, né? Já houve resultados surpreendentes aí nessa rodada de meio de semana. Aqui é a loteca do final de semana, com início das apostas hoje e válidas até o sábado, 3 da tarde, né? Temos para apostar nesses jogos. Até as probabilidades não temos para esses jogos desconhecidos aí, ó, da Copa Espírito Santo. Capixaba e Rio Branco, jogo 2, ó, não temos probabilidades ainda. Francana e Inter de Limeira. Porto, Vitória do Espírito Santo e Vitória do Espírito Santo também. E Portuguesa, Santista e Oeste. Nas enquetes a gente tem algumas informações aí, a votação, né? Algumas pessoas votaram e o jogo mais equilibrado aí é o jogo 13, o jogo 2, né? Jogo 4, bem equilibrados por conta da falta de informações sobre essas equipes. Muito poucas informações sobre essas equipes aí do Espírito Santo. E em seguida vou vir com meus palpites para esse concurso 1198. Agora vamos para os meus palpites para esse concurso 1198, que tudo indica que vem acumulado, né? Porque o concurso 1197 já tivemos 2 zebras e 2 surpresas. É um concurso que está sendo muito difícil e esse aqui mais difícil ainda. Poucas informações, mas vamos lá. Muitos jogos nem histórico de confrontos tem, né? Equipes que nunca se enfrentaram. E vamos lá, o jogo 1 entre Fluminense e Ulsan pelo Campeonato Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes que está acontecendo. É o jogo 1, Fluminense que jogou muito bem contra o Borussia Dortmund, venceu, aliás empatou 0-0, mas poderia ter vencido esse jogo, pois foi superior, enfrentando o Ulsan. Essa equipe do Ulsan que estreou perdendo Mamelodi por 1-0, né? Teve 2 gols anulados ainda, que perdeu por 1-0. Eu acredito na vitória do Fluminense nesse jogo 1. O Fluminense é bem mais time, pelo que jogou contra o Dortmund. Bem favorito aqui. Vou usar 5 duplos nesse jogo. Nesse jogo 1 não irei usar. Vou de coluna 1 no jogo 1. Acredito no favoritismo do Fluminense pelo que jogou contra o Borussia Dortmund. E o San já estreou perdendo, então o Fluminense é favorito para esse jogo 1. Jogo 2, jogo dificílimo. Aqui é pela Copa Espírito Santo. Copa com poucas informações, né? São jogos pegadinhas que vêm só para nos dificultar mais ainda. O Capixaba, que é uma equipe que em casa não vence há um bom tempo, nos últimos 5 jogos perdeu 4, empatou apenas 1, enfrentando o Rio Branco, que fora de casa a mesma situação, nos últimos 5 jogos perdeu 4, venceu apenas 1. Jogo dificílimo mesmo de prognóstico aqui. O Capixaba, que no último jogo fora de casa venceu por 3-1, já o Rio Branco no seu último jogo perdeu por 2-1 para o Vitória. Então dificílimo esse jogo. Aqui quem puder usar um triplo use. Eu vou aqui abrir um duplo. Vou de duplo aberto, coluna 1 e coluna 2. Mas o empate também pode acontecer nesse jogo aqui, 2. Jogo dificílimo, o prognóstico desse jogo aqui pela Copa Espírito Santo. Jogo 3, Avaí e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Avaí, que em casa nos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou 1, vem muito bem jogando em casa. Já o Atlético Paranaense jogando fora de casa nos últimos 5 jogos perdeu 3 e empatou 2. Não vem num bom momento a equipe do Atlético Paranaense, né?
Fora de casa principalmente, a equipe vem tropeçando muito. O Avaí, na minha opinião, leva um ligeiro favoritismo aqui por jogar em casa. Seus últimos 5 jogos venceu 4, venceu o América Mineiro por 3-0, venceu o CRB, a Chapecoense, o Operário de Ponta Grossa. Então vem muito bem o Avaí, mas é um jogo difícil. A gente sabemos muito bem a força do Atlético Paranaense, a camisa pesa, né? Então eu vou usar um duplo aqui, vou de coluna 1, empate nesse jogo, né? O Atlético Paranaense pode dificultar a vida do Avaí aqui, mesmo o momento não sendo bom do Atlético Paranaense. Jogo 4, entre Francana e Inter de Limeira. A Inter de Limeira que vem muito bem nessa competição aqui, na Paulista, né, do interior paulista. A equipe está em primeiro no seu grupo, enfrentando o Francana, que é o quinto. Então aqui a Inter de Limeira bem mais forte. A equipe da Inter de Limeira, no seu último jogo, vamos ver aqui, a equipe da Inter de Limeira empatou, né, pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Antes disso venceu por 5-1. E é um jogo difícil aqui, viu? Inclusive a Inter de Limeira ainda vai jogar, né, esses dias antes desse jogo. Então aqui, pelo momento da Inter de Limeira, time principal aí jogando, coluna 1. Esse time do Francana aí é muito fraco, desconhecido, então eu vou arriscar aqui na coluna 2, né? Coluna 2, Inter de Limeira no jogo 4. Jogo 5. Jogo 5 entre Porto Vitória do Espírito Santo e Vitória do Espírito Santo, também pela Copa Espírito Santo. Jogo também com poucas informações. Sabemos que o Porto Vitória está em segundo e o Vitória em primeiro, né? Jogo dificílimo também. Prognóstico aqui é jogo para triplo, porque o empate também pode acontecer. Mas eu vou aqui arriscar no duplo aberto, né? Acredito que essas equipes aqui vão jogar para vencer. Jogo difícil. O último histórico de confrontos mostram que o Porto Vitória venceu fora de casa por 2-0 e em casa perdeu por 1-0. Ou seja, as equipes não costumam empatar, né? Então eu vou de duplo aberto no jogo 5, usei meu terceiro duplo. Jogo 6, Remo e Paysandu. É o clássico repar, aqui é pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Remo que vem um pouco melhor do que o Paysandu na competição, né? Vem bem melhor, aliás. A equipe tem perdido poucos jogos. Perdeu apenas um jogo aí nos últimos confrontos. Foi a final do Paraense para o Paysandu, né? E também perdeu um jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série B, que foi para o Atlético Paranaense por 2-1. E a terceira derrota foi para o CRB por 2-0. Foram as últimas derrotas aí dessa equipe do Remo, que tem sido difícil de ser vencida, né? Mas é um clássico aqui, Remo e Paysandu, clássico. O Paysandu pode surpreender aqui. Eu vou arriscar em coluna 1 e coluna do meio, que clássico costuma muito dar empates. Então, mais um duplo aqui para esse jogo dificílimo, clássico repar do Pará, né? Um clássico paraense dificílimo. Jogo 7, Ferroviária de Araraquara, São Paulo, enfrentando o CRB pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Não há histórico de confrontos, essas equipes, confronto inédito aí. A Ferroviária de Araraquara, jogando em casa, vem muito bem. Nos últimos 5 jogos foram 3 empates e 2 vitórias. Uma equipe que empata muito, viu? Deixar bem claro aqui. E o CRB fora de casa também nos últimos jogos foram 2 derrotas e 3 empates. Então, um jogo com muito cara de empate aqui. E eu vou de coluna no meio nesse jogo 7. Um jogo bem parelho, mas que eu acredito que o empate vai prevalecer, até pelo histórico desses últimos jogos dessas equipes que empatam muito. Jogo 8, River Plate e Monterrey do México. Aqui é pela Copa do Mundo de Clubes que está acontecendo. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes na história. Em 2023, um amistoso interclubes, o River Plate venceu por 1-0. E em 2024, outro amistoso, 1-1. O momento do River Plate é melhor. A equipe estreou vencendo por 3-1. O Monterrey, surpreendentemente, conseguiu um empate com a Inter de Milão, né? Então também estreou bem. Não jogou muito, mas a Inter de Milão também não jogou nada. Fez um péssimo jogo e empatou. Eu aqui acredito na vitória do River Plate e vou arriscar coluna 1 no jogo 8. Jogo 9, Portuguesa, Santista e Oeste. Também pela Copa Paulista. Jogo difícil, essas equipes aí estão jogando essa competição. Muitos estão usando até jogadores mais fracos aí do sub-20, mas essas duas equipes estão focadas nessa Copa. Uma está em quarto e o outro em segundo, o Oeste, né? Essas equipes se enfrentaram esse ano já e foi 2-2. Os últimos 4 jogos entre essas equipes foram empates.
E é um jogo difícil fora de casa para o Oeste, mesmo estando melhor, eu vou de empate seco no jogo 9. Vou arriscar, já usei 4 duplos aqui, eu não vou de duplo. O empate seco é o triplo dos pobres aqui, eu vou de coluna do meio nesse jogo 9. Jogo 10, Coritiba e Cuiabá. Outro jogo dificílimo, aqui pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Realmente, essa grade da Loteca, concurso final de semana aqui, 1198, está muito difícil mesmo. Uma das mais difíceis que eu vi nos últimos tempos. E o jogo 10 não é diferente, dificílimo. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Coritiba jogando em casa, nos últimos 5 jogos venceu 4. E contra o Cuiabá, o último jogo do Coritiba foi pela Série A em 2023 e o Cuiabá venceu no Couto Pereira por 3-0, fora de casa, ou seja, costuma aprontar pro Coritiba, viu? A última vitória do Coritiba em cima do Cuiabá foi 1-0 em 2022. Depois disso não venceu mais o Cuiabá. Então, um jogo dificílimo. Eu aqui vou arriscar na vitória do Coritiba por jogar em casa, né? Eu vou arriscar em coluna 1 no jogo 10. Mas sei que é difícil vencer o Cuiabá, mas vou de Coritiba coluna 1 no jogo 10. Jogo 11, Real Madrid e Pachuca do México. Real Madrid que já estreou muito mal na Copa do Mundo de Clubes, empatando em 1-1 com o Al Hilal, né? Difícil o resultado aí. 1-1 com o Al Hilal. Então agora precisa vencer o Pachuca do México. O Pachuca do México estreou empatando, né? Não, peraí. Pachuca do México estreou perdendo para o Red Bull Salzburg, lá da Áustria, né? E agora precisa tentar aqui um milagre para empatar pelo menos com o Real Madrid. Mas eu não acredito nisso. O Real Madrid agora tem obrigação mais do que nunca de vencer. E eu vou coluna 1 no jogo 11. Jogo 12, Atlético Goianiense e Volta Redonda. O Volta Redonda que fora de casa nos últimos 5 jogos perdeu 3, empatou 2. Aqui o Atlético Goianiense tem a obrigação de vencer porque joga em casa. Não será um jogo fácil, né? Que o Volta Redonda também não é uma equipe besta. Mas o Atlético Goianiense nos últimos jogos não tem feito bons jogos. Principalmente em casa, venceu só um dos últimos 5. Então é um jogo dificílimo. Vou usar meu último duplo aqui. E vou de coluna 1 em coluna do meio, tentando pegar essa surpresa aqui, que seria o empate do Volta Redonda. Pode acontecer. Pelo momento do Atlético Goianiense não é bom. A equipe nos últimos 5 jogos venceu apenas um jogo. E perdeu 2 e empatou 2. Então é um jogo difícil, o empate é bem provável também. Mas eu vou de coluna 1 em coluna 2, usei meu último duplo. Jogo 13, Amazonas e Vila Nova de Goiás. O Amazonas que nos últimos 5 jogos em casa venceu os últimos 2. Mas antes disso tinha empatado 2 e perdido 1. O Vila Nova nos últimos 5 jogos fora de casa perdeu 4 e venceu apenas 1. Ou seja, tem tido muitas dificuldades fora de casa o Vila Nova. Vila Nova tem perdido muitos jogos por 1-0, 2-0. Então é difícil. O Amazonas aqui pode surpreender e vencer esse jogo, viu? Não é um jogo fácil. Apesar de que o Vila Nova também perdeu em casa seu último jogo por 3-0. Então a fase não é boa. Eu vou aqui tentar pegar uma possível vitória do Amazonas, mesmo sabendo que o Vila Nova tem uma boa equipe. Mas eu vou de Amazonas, coluna 1 no jogo 13. Tentando pegar aqui essa vitória. Por quê? O Amazonas venceu seus últimos 2 jogos em casa. O Vila Nova vem de 5 derrotas consecutivas aí. Perdeu 2 em casa, 3 em casa e 2 fora. Ou seja, uma crise muito grande, viu? Coluna 1 no jogo 13. Vamos tentar pegar aqui essa vitória do Amazonas. Jogo 14, Manchester City e Al Ain. Aqui o Manchester City favoritaço, né? A equipe tem que vencer para disputar com a Juventus aí, quem vai ser o primeiro do grupo. A Juventus que ontem já venceu por 5-0. Então aqui sem dúvidas o Manchester City muito favorito, super favorito. Coluna 1 no jogo 14. Foram esses os meus palpites, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar o canal e se manter sempre informado. Deixem seu like, compartilhem o vídeo, comentem aí. Esse concurso que está em andamento 1197 termina hoje. Assim que terminar, colocarei um shot com o resultado final das partidas. E depois, quando a Caixa divulgar o rateio oficial, também colocarei em shots para vocês. Se inscrevam no canal para sempre estarem informados sobre a Loteca, viu? Loteca rumo aos 14, jamais desistiremos.